No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, a vida de Antônio Martins, um homem carinhoso e amado por todos que o conheceram, chegou ao fim. Antônio nasceu em 1955, em uma pequena vila no sertão do Piauí, chamada Santa Esperança. Filho de pais humildes e trabalhadores, ele cresceu imbuído dos valores da família e do amor à terra. Aos 7 anos, Antônio perdeu a mãe para o céu. Mas ainda lembrou-se de como ela o incentivava a aprender mais, ler mais e sonhar grandes sonhos. E assim foi. Ele estudou com paixão, se destacando em ciências naturais e geografia. Aos 20 anos, ele se mudou para Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, onde ingressou na universidade. Em 1980, Antônio tornou-se bacharel em biologia, sendo orientado por um professor carismático e inovador. A partir daí, ele dedicou sua vida à ciência, à educação e ao meio ambiente. Ele fundou uma ONG que se destacou nacionalmente por seus esforços para proteger a fauna brasileira e combater a deforestação no país. Antônio recebeu inúmeros prêmios durante sua carreira, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por mais de 3 décadas dedicados à preservação da natureza. Ele também foi reconhecido como cidadão honorário de Belo Horizonte em 1996, por seu trabalho incansável e compromisso com a comunidade local. Mas o caminho de Antônio não foi sempre fácil. Em 2004, ele sofreu um golpe doloroso. Sua esposa, a amada Maria, cedeu-se à velhice. Sempre uma presença forte e encantadora em sua vida, ela foi o motor que movia Antônio em momentos de dificuldade. Mas ele continuou à frente, inspirado pelas lembranças dela. Antônio era apaixonado por jardinagem, sempre se divertia plantando flores e cuidando de suas árvores. Ele tinha uma coleção de livros sobre botânica que ele leu com ávido interesse. Antônio também adorava tocar violão e muitas vezes pode-se ouvir suas melodias no velho ateliê do fundo da casa, acompanhado por sua velha sanfona. A vida de Antônio foi uma história maravilhosa de amor, dedicação e serviço ao mundo. Ele será lembrado como um homem que mudou as vidas de muitos, tanto no campo da ciência quanto na proteção do meio ambiente. Seu legado durará para sempre, como uma floresta preservada, uma fauna salva, e sua memória vivendo em cada página dos livros que escreveu. No final, ele deixou um gesto inesquecível. Antônio morreu às 8h20 do dia 14 de julho, na cama de sua casa, rodeado por amigos e familiares. E como o sol se pôs no horizonte, a neblina da manhã abençoou a horta do velho jardim e envolveu-se em torno da casa, onde ele viveu uma vida cheia e feliz. Hoje, a senhora Ana Paula Ferreira de Oliveira, respeitada e amada por muitos, despediu-se da vida com a idade de 85 anos. Nasceram em uma tranquila vila chamada Jardim das Flores, localizada no interior paulista, onde vivia desde sempre. Filha de uma família humilde, Ana Paula cresceu entre os abraços de sua mãe e o amor de seus irmãos, aprendendo a importância do trabalho duro e da solidariedade. A senhora Ferreira dedicou toda a vida às letras, se tornando uma referência na educação e na literatura brasileira. Formada em letras pelo Estado de São Paulo e mestra em educação pela Universidade Federal do Paraná, Ana Paula desempenhou diversos cargos ao longo dos anos, sendo a mais marcante sua passagem como professora de português no Colégio Santo Agostinho. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária e em 2016 foi homenageada pelo Instituto Literário Brasil com o Prêmio Machado de Assis. Ana Paula também foi professora orientadora da equipe vencedora do 16º Campeonato Nacional de Poesia Infantil, um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. Apesar das inúmeras conquistas profissionais, a vida pessoal de Ana Paula também teve suas tragédias.
Em 2018, o marido, o amado Jorge, falecera em um acidente de carro que deixou todos desolados. Mas mesmo com esse dor, Ana Paula continuou forte, dedicando-se ao trabalho e às crianças que amava tanto. Na tarde do quarto andar da residência onde vivia, a senhora Ferreira passava os dias lendo, escrevendo e apanhando o sol na varanda. No jardim cultivava orquídeas raras e escrevia cartas a amigos e antigos alunos. Era comum ver sua silhueta caminhando pelas ruas da vila, vestida de preto e meia-lua de crochê, em busca de inspiração para suas obras literárias. Em 2019, Ana Paula foi homenageada pelo jornal Correio da Manhã com um artigo sobre sua trajetória e legado. No texto, destaca-se o carinho que todos sentiam pela senhora, e como ela era sempre disposta a ouvir os problemas dos outros e a dar conselhos. A senhora Ferreira também foi um modelo de solidariedade social. Durante mais de 20 anos, dedicou-se como voluntária às crianças carentes da região e organizou ações beneficentes para ajudar oadas famílias em dificuldades. Era comum ver ela distribuindo presentes nas festas do orfanato, onde suas netas também fizeram parte. Ao longo de sua vida, Ana Paula comprou diversos livros para a Biblioteca Municipal da cidade. Em 2017, doou toda a sua coleção pessoal de romances clássicos brasileiros à instituição. Hoje, uma sala da biblioteca chamada de Sala Ana Paula Ferreira, em homenagem à mulher que legou uma herança literária de valor incalculável à comunidade. E ainda aquilo que Ana Paula ensinou ao mundo, que viver com amor, paciência e respeito por todos pode transformar o mundo em um lugar mais justo, bondoso e lindo. A senhora Ferreira será sempre lembrada como uma mãe para todos, um modelo de vida e dedicação às artes e ao bem-estar da comunidade. No telejornal da Globo, o repórter dedicou um minuto de silêncio em homenagem à senhora Ferreira, enquanto o público assistia com os olhos molhados. E na casa onde viveu, no quarto cheio de livros e recordações do passado, a mão da mulher que ensinou a importância do amor e do trabalho duro continua visível, sutilmente tocando a luz do sol que entra pela janela. Em uma terra que venera o teatro, onde o palco é um altar sagrado e o espetáculo uma festa de vida, Fernanda Montenegro emergiu como a sua mais grandiosa sacerdotisa. A maior dama do teatro, cinema e televisão brasileiros, ela não é apenas uma artista. Ela é uma espécie de encanto, um fenômeno da nossa cultura que, com o passar dos anos, se transformou em um verdadeiro patrimônio nacional. Elas falavam que Fernanda tinha uma alma de atriz, e ela, com sua sensibilidade inata, a cultivou como um jardim fechado. Cada frase, cada gesto, cada olhar foi cuidadosamente escolhido, sempre respeitando o texto, sempre honrando o autor. A versatilidade de Fernanda é uma das marcas de ferro de sua carreira. Ela desempenhou papéis de mães, mulheres fortes, vilãs e até mesmo homens com tanta verdade que os espectadores não apenas se identificavam, mas acreditavam em suas personagens. Ao longo de décadas, Fernanda Montenegro conquistou o respeito do público e da crítica. Seu nome passou a ser sinônimo de excelência, de dedicação, de amor à arte. Indicada ao Oscar por Central do Brasil, premiada em Cannes com Antônio e reconhecida com títulos honoríficos no Brasil e no exterior, ela não buscou glória, mas sim a perfeição em sua obra. A presença imponente de Fernanda na vida artística brasileira é inconfundível, uma presença que nos inspira, nos move e nos lembra que o teatro, o cinema e a televisão são mais do que entretenimento. São testemunhos da condição humana, expressões da nossa vida, reflexos de nossas paixões, nossos sonhos e nossas dúvidas. Ela, com sua entrega à arte, se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural nacional, uma herança que futuras gerações poderão apreciar e estudar. Fernanda Montenegro é não apenas uma artista, ela é a memória de nossos palcos, nosso tesouro cultural. Ela é a voz da paixão, do sofrimento, da esperança. E ainda assim, ela não é apenas o passado, mas também o presente. Ela continua sendo uma força na nossa arte, uma luz que ilumina os palcos brasileiros e inspira novas gerações de atores a seguirem seus passos. Naquele Rio de Janeiro, onde o mar fica sempre aberto a esperanças e sonhos, Fernanda Montenegro surgiu do meio mais humilde da cidade. As ruas vibrantes foram seu parque de brinquedos, suas avenidas, cenários para histórias. A diversidade cultural banhava as veias da sua vida desde o início, e a alma da menina já vivia em cada tom da música que cantava na praia do Flamengo ou no La Paz Night.
Filha de pais simples, oriundos da terra lusitana, ela cresceu em uma casa cheia de histórias e amor. Era uma família que se abraçava fortemente em momentos difíceis e que se reunia a cada tarde para compartilhar as aventuras leitosas. Fernanda era menina que sempre guardava um olhar curioso, como se tivesse um rosto invisível escondido por detrás da literatura, acompanhando o andar das palavras em seus livros de caça-níquel. Seu coração bateu com fervor pela primeira vez quando ouviu uma peça de rádio, aquela voz que se transformava em personagens diferentes. Desde criança, ela encantava a todos, transformando seu quarto em palco, encenando pequenas representações improvisadas com bonecos e tapetes, onde a mãe assistia com olhos cheios de amor e admiração. A curiosidade e imaginação que brilhavam nos seus olhos revelavam um futuro atriz, que acabou sendo a mulher que transformaria a arte cênica brasileira. A vida naqueles bairros cariocas era colorida como as paisagens da Zona Norte, onde os sonhos eram tão próximos quanto o som do mar no Leme e o calor da tarde no Botafogo. Fernanda, a garota do número 1039, vivenciava em cada instante suas aventuras literárias, com os olhares intensos que caracterizariam sua futura carreira. Ela não sabia ainda então que uma vida de arte cênica esperava por ela, que o teatro seria mais do que um palco e que suas emoções, suas paixões, seus sonhos, fariam parte da história da arte brasileira. Mas ao longo dos anos, Fernanda Montenegro transformou-se em uma verdadeira lenda, sua vida em uma obra-prima. A infância de Fernanda Montenegro foi um jardim cheio de sonhos e incógnitos, onde a juventude surgiu como uma flor brilhante e decidida. Os estudos foram sua principal nutrição, enquanto o trabalho na rádio serviu de solo fértil para a semeadura da sua voz, cuja harmonia captivou ouvintes e mestres do teatro brasileiro, que passaram a cercá-la como pérolas no meio de um mar de talentos. Nesse ambiente, Fernanda encontrou o palco, um espaço sagrado onde se desdobrava sua essência artística, revelando uma paixão primordial que se transformou em força motriz para sua carreira. O teatro foi, para ela, como um rio profundo que a conduziu aos mares do conhecimento e às margens das experiências humanas mais diversas. No entanto, a vida não é sempre uma festa de flores e canções, e Fernanda teve de enfrentar dificuldades financeiras e preconceitos que poderiam ter afundado suas aspirações artísticas. Mas ela, com seu espírito tenaz, conseguiu superá-las e manter a sua paixão pela arte viva como um baluarte contra as tempestades da vida. Ao longo desse caminho, Fernanda Montenegro construiu papéis que se transformaram em verdadeiros tesouros. Ela foi a promessa de talento raro que a levou ao estrelato e consagrou-a como uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. A sua dedicação, paixão e forte vontade de superar obstáculos transformaram-na numa figura inspiradora, que se ergue no meio do nosso país como um testemunho vivo da força da arte e da determinação humana. E aquele caminho, talvez tão sinuoso e cheio de obstáculos quanto uma estrada brasileira, se transformou em um poema escrito com as letras do seu coração, uma história de vida que inspira e movemos, ao ver em _start assista. A sua essência ainda brilhar no cenário cultural brasileiro. Quando ouvimos sua voz nos filmes e no teatro, sentimos o eco da juventude de Fernanda Montenegro, quando as primeiras experiências artísticas começaram a moldar um talento único e incontestável. E aquele vivo relato dos anos passados se transforma, nas mãos de nosso escritor, em uma ode à perseverança, ao amor pela arte e à força da determinação humana. A vida de Fernanda Montenegro é, nesta perspectiva, uma história de triunfo sobre os obstáculos, um hino às virtudes do trabalho duro e da dedicação inabalável à arte que a moveu. E aquele cenário, cheio de luzes e palavras, se transforma em uma festa onde todos os presentes são convidados a celebrar o legado de Fernanda Montenegro, um testemunho vivo da força da arte brasileira. E ao longo desse banquete simbólico, o nosso escritor continua a escrever, com a mesma dedicação que Fernanda teve em seu primeiro papel, uma biografia que se transforma em um poema vivo, uma homenagem à vida e obra de uma das maiores artistas do Brasil. Na dança do palco, Fernanda Montenegro se transformou em mestre da arte dramática. Ao longo de sua carreira, a atriz sagrada do teatro brasileiro se consagrou como protagonista absoluta, impelida pelo fogo de um talento inconfundível. Com uma presença nos palcos que vibrava entre o misticismo e o realismo, ela encarnou personagens clássicas e contemporâneas, vivendo em cada papel a alquimia do amor e da paixão. As sombras da lente cinematográfica se ergueram como testemunhas de sua brilhante trajetória no cinema.
A atriz consagrada deslumbrou o mundo inteiro com seu desempenho na obra-prima central do Brasil, que a levou à histórica indicação ao Oscar, transformando em símbolo do cinema brasileiro. E se sua presença nos palcos era uma invocação, no cinema ela se tornou uma deusa, desafiando as convenções e inspirando uma geração de artistas. Na televisão, Fernanda Montenegro marcou a história com personagens inesquecíveis que se transformaram em míticas. Mães tenazes, mulheres resolutas e corajosas, que não permitiram que a vida as esmurrasse sem lutar. Em novelas e especiais, ela conquistou o coração do país, deixando para sempre sua marca no cenário televisivo brasileiro, com uma memória viva em cada olhar e cada gesto. Como um sol que ilumina as nuvens, Fernanda Montenegro recebeu prêmios e homenagens por seu incansável trabalho e dedicação ao artesanato da atuação. Entre eles, o prestigiado Emmy Internacional, que celebrou sua excelência artística, e a inédita distinção de ser a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Uma homenagem àquela mulher de verdadeiro espírito artístico e dedicação, que se transformou em referência para gerações futuras. No teatro, no cinema, na televisão, Fernanda Montenegro foi uma luz constante nesse mundo artístico brasileiro, onde a magia do palco e o amor pela arte florescem. E como um sol que se põe, sua partida deixou um legado eterno, a testemunha da verdadeira beleza da vida, contada com a força da voz, do movimento e das lágrimas. E é por isso que Fernanda Montenegro vive para sempre, em cada palavra falada, cantada e sonhada na terra brasileira. Ela nasceu em um mundo vivo de som e cores, uma pequena criatura envolta por mitos e lendas da terra brasileira, onde futebol é Deus e a música é a alma do povo. Nascida na cidade do Rio de Janeiro, Fernanda Montenegro cresceu imersa em um ambiente artístico que a transformou em uma verdadeira musa da dramaturgia brasileira. Como em Underline Start iria a vida de alguém tão icônica e respeitada? Como descrever o caminho de uma mulher que, com sua força interior, marcou para sempre a história do teatro nacional? A voz firme de Fernanda Montenegro é como o som dos maracás, que vibra em nossa alma e nos leva ao núcleo mais profundo de nossa cultura. A vida dela foi um caminho cheio de desafios e triunfos, uma jornada onde a paixão pela arte foi o motor que impulsionou sua carreira. A disciplina e o trabalho incansáveis foram as alas que levaram suas performances às mais altas esferas do teatro universal. Ela inspirou gerações de artistas, sementeiras que nasceram da semente que Fernanda plantou com seu talento e dedicação. A etíope de sua postura ética é um exemplo a ser seguido, um compasso que nos leva à perfeição artística. O olhar de Fernanda Montenegro era como uma lente que transparecia a verdade, um espelho que reflete o rosto da humanidade e suas emoções mais profundas. E aí, no centro do palco, ela se transformou em personagens que vivenciaram a realidade brasileira, suas lutas, seus sonhos e seu amor pela vida. Ela foi uma mulher de verdade, um símbolo de grandeza e talento, que deixou sua marca profunda na memória coletiva do Brasil. A sua luz ainda brilha, e suas performances continuam inspirando gerações para vir. A obra da grande atriz é uma floresta onde as árvores são